Professor, estamos tentando entender quem é Robert Prevost, quem é Leão XIV. Leão é um nome que nós não ouvimos em vida como nome de Papa, né? Pelo que eu comecei a mapear aqui, professor, quais são as informações que eu trouxe para o nosso público? O senhor, por favor, me corrija onde eu estiver errado e avance onde o senhor acha que a gente precisa avançar. A primeira impressão, aí falando do Cardeal Prevost, em Chicago, pró-imigrantes, ampla relação com a América Latina, profunda relação com a América Latina, preocupado com questões ambientais, preocupado com questões relativas à dignidade do trabalho. Se a gente vai para Leão XIII, é um Papa que se envolveu, é o primeiro Papa que se envolve como intermediário para negociar conflitos internacionais, é um Papa que se preocupava com a questão de direitos trabalhistas, naquele momento que a social-democracia europeia começa a surgir, que o novo liberalismo inglês começa a surgir, ele é um Papa que começa a falar ali de direito do trabalhador, direito dos operários e tal. Quer dizer, a impressão que a gente está construindo aqui, não compreendendo nem de perto a Igreja Católica como o senhor compreende, professor, a impressão que a gente está consolidando aqui é de que esse é um Papa anti-Trump, esse é um Papa anti-movimentos populistas autoritários que vem acontecendo no mundo. Será um Papa pró-imigrantes? Será um Papa que vai tentar falar sobre essa questão do trabalho no século XXI? A gente errou muito? Bom, vamos lá. Muitas questões, né, que você colocou. Mas vamos lá. O que eu penso é que a gente não pode ser irresponsável, né, de sair dando o tom, não é? E a tônica do papado, ou pontificado, ou reinado do Papa Leão XIV, mas vejo claramente que quando se faz a opção não é só uma questão de onomástica, não é só uma questão que isso é muito importante na igreja, não é? Vocês sabem que um padre de ordem, né? Ele é de ordem, ele é um agostiniano, não é? Então, um frade, ou um padre, ou uma freira, ou seja, quem é do clero regular, não é do clero chamado secular, ou seja, quem não é de diocese, no passado, muito mais do que hoje em dia não se faz mais isso, mudava de nome na ocasião da profissão dos votos perpétuos, ou seja, obrigado, as pessoas deixavam de ter o seu nome de batismo e assumiam um novo nome, e isso significava que a pessoa assumiu uma nova identidade. Então é muito curioso que a pessoa já fazia isso lá quando professava votos. Imagina quando se tornasse Papa, né? Até hoje, quando se torna Papa, a pessoa ganha um novo nome, ganhando um novo nome, assumindo um novo nome, ela está assumindo uma nova identidade. É nítido que o Cardeal Prevost, né, você pode falar a pronúncia dele, porque aí você tem que fazer a genealogia para ver a ascendência, pode dar várias pronúncias aí para esse nome dele, nome de família, não é? O prenome é Roberto Francisco, né, em português. Você nitidamente identifica logo que ele, como agostiniano, a primeira identidade, ele citou na fala antes da bênção Urbi et Orbi, a primeira identidade, filho de Santo Agostinho. Depois, a identidade, um norte-americano que ao mesmo tempo olha para a América Latina o tempo inteiro, presidente do dicastério, era até agora, né, foi para os bispos, mas também de todas as comissões para a América Latina. É o bispo emérito de Chiclayo, no Peru, né? Então, você nitidamente vê que se ele escolheu Leão, e o último foi o grande Leão XIII, é claro que foi um papa diplomata, então, na esteira aí do que a gente aguardava, o próprio Cardeal Parolin, né? Muita gente, eu mesmo aguardava que fosse o Cardeal Parolin, um grande diplomata da Santa Sé. Então, ele é eleito, só Deus sabe aí como que foi internamente no conclave, não é? Mas ele é eleito e opta por Leão. E é como você já adiantou, o Papa que, nessa cognomástica aí da igreja, a gente chama os papas sempre por algum, como todo monarca, né?
O Papa é monarca, né? Evidentemente, é o monarca do Vaticano, é o monarca vaticano por excelência. A gente chama o Papa dos Operários, assim como o Papa Francisco vai ficar como o Papa da Misericórdia. Também tem uns mais populistas, menos técnicos, né? O Papa dos Pobres. Olha, todo Papa é dos pobres, todo Papa é dos cristãos também. Mas o Papa da Misericórdia, o Papa, um será chamado da Reconciliação, o outro será, enfim, são vários os cognomes. E o Papa Leão XIV, que acaba de se tornar Papa, né, e de, enfim, ser aclamado aí pela população católica lá na Santa Sé, esse que é o menor estado, entre aspas, do mundo, né, o Vaticano, é nítido que ele quer se filiar à tradição do último Papa Leão, não obstante todos os papas Leão que tiver, mas ele muito claramente deve querer se associar à imagem do Papa Leão XIII, que tem muito a ver com a história do Brasil, né? O Papa Leão XIII é o Papa de uma encíclica específica para a qual Joaquim Nabuco vai a Roma, vai a Santa Sé. Você que eu sei que gosta muito de história, né? E o Christian, meu querido Christian, que também é aqui do canal, é o Papa de Joaquim Nabuco, é o Papa que faz Joaquim Nabuco se converter. Aí, na sua segunda metade de vida, era um católico nominal, enfim, todo mundo no Brasil era católico, o Estado era católico, era unido à Igreja. É o Papa que faz Joaquim Nabuco se converter de fato, voltar, como ele diz, né? A fé querida, como ele diz no livro dele, Foi Voulu, né? A fé querida, a fé da infância, a fé da origem, e faz Nabuco se tornar um grande católico de fim de vida. Então, o Papa dos Operários, o Papa que assina, né, e faz parte, claro, promulga a Rerum Novarum, que significa das coisas novas, que é o documento mãe da chamada DSI, Doutrina Social da Igreja. Então, se o antigo superior geral dos agostinianos, que é o cardeal Prevost, né, se torna agora o Papa Leão XIV, é óbvio que ele está imediatamente se referendando, não é, na figura do Papa Leão XIII, e que, como eu disse, tem muito a ver com a história do Brasil. É o Papa que deu a Rosa de Ouro à Dona Isabel do Brasil por ela ter assinado a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. É o Papa que faz uma encíclica particular para o episcopado e para os católicos do Brasil, falando da necessidade da abolição da escravidão e de, em sequência, de dar aos antigos escravizados modos de eles se tornarem cidadãos. O que, evidentemente, não é, nunca ressoou no Brasil, porque um ano após a Lei Áurea, houve a República, e a República foi feita contra os abolicionistas, contra esse terceiro reinado que nunca chegou. Mas, sem dúvida, um Papa de importância fulcral para a história do Brasil, o Papa Leão XIII, e o Papa Leão XIV agora é, como eu disse, alguém que se mira, não é, nesse exemplo do Papa que chegou, que fez a transição de séculos, né, do 19 para o 20, na Igreja Católica, com toda a problemática da invasão e da tomada dos estados pontifícios pelos Savoia, do Piemonte, da Sardenha, e que, no entanto, morreu em 1903, o Papa Leão XIII viu essa alteração, mas que, contudo, teve sempre esse papel diplomático. Foi diplomata, não é, da Santa Sé, foi diplomata da Igreja, teve sempre essa ação conciliatória. Né? Todo Papa, por excelência, tem que ter papel e ação conciliatória, mas que interveio, inclusive, dentro da França, nas rinhas, né, imensas entre republicanistas e monarquistas na França, impedindo que os monarquistas franceses, que eram, não é, a esmagadora maioria dos católicos, né, era praticamente, sei lá, 99% dos católicos, impedindo que os católicos fossem motivo de divisão maior na história política da França, mandando que os católicos aceitassem a República. Mesmo que a República dessa quadra, né, décadas de 1880, 90 e 1900, fosse extremamente contrária à Igreja, extremamente contrária ao clero. Mas ele determinou, né, ele fez uma encíclica, O Milieu de Sollicitude, em francês, para os franceses, e pedindo que os católicos aceitassem o status quo no que a gente chama de ralliement, né?
E é muito curioso, aí tem uma história, eu, né, enfim, sou especialista na história, né, enfim, dessa transição do Império para a República, sobretudo Dona Isabel, o terceiro reinado que não aconteceu, o segundo reinado, o abolicionismo, e é muito curioso porque isso teve a ver com Dona Isabel do Brasil em exílio, a imperatriz exilada do Brasil, porque ela fez parte desse Ralliman, né? E ela era a imperatriz banida do Brasil, mas lá na França ela era tida e havida pelas pessoas como a imperatriz do Brasil, né? E ela fez parte desse movimento de acatamento à decisão do Papa de que os franceses católicos deveriam aceitar a República, assim como no caso brasileiro, os católicos também deveriam, não é? Embora fossem fiéis a ela, fossem fiéis ao Império, também devessem aceitar para não fazer guerra. Então, sempre um pensamento anti-belicoso, anti-beligerante, e aí você inclui, naturalmente, a questão dos imigrantes, que é uma questão cara a qualquer, digamos, já a qualquer bispo de diocese que tenha relação com isso. Se falava muito do arcebispo de Marselha, talvez, como, né, enfim, tal, o hipotético Papa, mas, sem dúvida, é uma pessoa que, sendo norte-americana, é uma curiosidade, né? Será o primeiro da história, primeiríssimo, mas com várias ascendências que serão aí de migrações. Não existe norte-americano, né? É raríssimo um norte-americano lá, descendente do Mayflower, né? Dos Pilgrims, isso aí é uma coisa rara. Então, um norte-americano que deve ter aí dos seus 4 avós, 8 bisavós, um monte de imigrantes, e que, naturalmente, que como agostiniano, não é uma das ordens mais antigas também da igreja, alguém que enxerga isso como fundamental no diálogo, né, nos debates, né, políticos do mundo atual. E, claro, aí se você falar do Trump, eu não sei se ele, como Papa, ele não vai poder ser oficialmente anti-Trump, mas o cardeal arcebispo recém-empossado de Washington, na própria... enfim, na missa, né, de posse. Hoje se fala posse, antigamente se dizia uma intronização, né, na sua cátedra, na sua catedral, que é o trono, né, desses bispos. Ele falou claramente, né, ele era muito alinhado ao Papa Francisco também, e ele tinha sido bispo de São Diego, divisa imediata com ali o México, né? Então, o cardeal atual, o cardeal arcebispo de Washington, que, portanto, está ali do lado da sede do poder dos Estados Unidos da América, falou claramente nessa missa, né, eu assisti, nisso, né, quer dizer, é um tema cálido, né, ao clero, ao episcopado, porque não existe nação que não tenha se composto por migrações, por fluxos migratórios, né? E ser contra isso e entrar num discurso de purificação nacional e étnica é uma coisa que levou à barbárie nazista, né, no século XX, né? Então, é isso, quer dizer, é uma figura aí que talvez estivesse entre os pouco cotados, mas de algum modo cotado, mas aí também é uma discussão imensa, porque havia 1 milhão de cotados, né? Eu, sinceramente, nunca tinha aí parado para pensar nele, né? Pensei até no cardeal Ollerich de Luxemburgo, por ser jesuíta e também ser muito pacificador, etc. Alguns que eram menos cotados, né, pela mídia. E, sem dúvida, a gente acreditava que o cardeal Parolin tivesse... Mas talvez o cardeal Parolin tenha sido indicado nesse conclave e não tenha querido, né? É algo que ocorre também. Então, temos agora um Papa norte-americano, americano antes de tudo, que, como ele fez questão de frisar, fala como o bispo emérito lá de Chiclayo, no Peru, né? E, portanto, falando em espanhol, ele falou em espanhol, fez questão de fazer isso, além de italiano, né? Além de latim, naturalmente, quando deu a bênção. Então, é algo muito interessante, não é? A ascensão dele é recente aí, na hierarquia vaticana, digamos assim, né? Ele estava como cardeal diácono agora, muito recente, acho que em 24 mesmo, ele se tornou cardeal bispo. 23. E é titular de Santa Mônica dos Agostinianos em Roma. Quer dizer, a igreja dele de Roma é Santa Mônica dos Agostinianos. Quer dizer, é um totalmente agostiniano, né? Professor, deixa eu lhe fazer uma... Só uma observação, estavam falando da ascendência dele.
Por parte de pai, ele é de ascendência franco-italiana. Por parte de mãe, ele é de ascendência espanhola. Então, ele é um cadinho europeu, mas um cadinho de países católicos. De países católicos, pois é. Professor, temos um Papa norte-americano seguindo a um Papa argentino. A Igreja Católica parece achar que existe um desenvolvimento a fazer no Novo Mundo, né? Isso não é coincidência. E, ao mesmo tempo, ele é um cardeal que foi feito cardeal pelo Papa Francisco. E com esse nome Leão, ele parece estar indo nisso que nós, na imprensa, eu tenho consciência de que essa divisão que a gente tenta fazer, como se fossem partidos políticos progressistas, conservadores, tradicionalistas, etc., eu sei que dentro da política católica a coisa não é vista dessa forma, mas me parece que é alguém mais parecido com o Papa Francisco do que com o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II. No sentido de que, de alguma forma, mais progressista e certamente um Papa do Novo Mundo. Como que essas peças se encaixam, professor? Traduz isso para a gente. Meu caro, eu diria o seguinte, como um amigo postou ontem, e eu dou muita razão a esse tipo de argumentário. Eu entendo, nós entendemos, nós católicos, né, que somos também do mundo, né, das letras, de vários mundos aí, da escrita, né, mundos da ciência, da investigação, a gente entende quando as pessoas que não são fiéis católicas enxergam com o binarismo. Não estou dizendo que é reducionismo, porque eu sei muito bem que você é muito culto. O que eu estou querendo dizer é, nós entendemos porque as pessoas veem assim. Porque, afinal de contas, vê o cardeal Sara, né, africano, e que a gente teria por um reacionário em relação à moral e costumes, mas um homem que diz que o capitalismo é uma coisa do demônio, né, de Satanás. Então, na verdade, é curioso como as pessoas têm dificuldade de entender que a igreja é isso, não é? Então, o Papa Bento, o Papa João Paulo são conservadores, porque o Papa Francisco também era conservador. Quer dizer, ser católico, em alguma medida, já implica em você ser conservador. Agora, existe uma diferença entre conservador e reacionário que, às vezes, a mídia tem muita dificuldade de identificar. Então, quer dizer, numa mesma pessoa, há alguns comportamentos que são reacionários, outros revolucionários, outros conservadores tout court. Conservador são todos. Não existe uma pessoa católica que não seja conservadora, né? Que não pense que aquilo que a gente herdou da tradição, a gente não tenha que, em alguma medida, transmitir. Tradição é transmissão. Se você herdou a fé do seu pai, da sua mãe, do avô, da avó, do bisavô, é claro que você vai transmitir. Então, há uma conservação nítida nisso. Outra coisa é, você deu tom, americanos. O Papa Francisco era um filho, neto, bisneto de itálicos, mas era latino-americano de nascimento e de vivência. E agora a gente vai ter um norte-americano de nascimento e vivência que se tornou latino-americano por episcopado, por obra episcopal, por gesta episcopal. Então, sem dúvida, a velha Europa, que tem muito orgulho, né, de ter sido o baluarte da fé durante tantos séculos, etc., ela, por outro lado, a gente vê, né, mais de 100 cardeais, né, itálicos de origem, eles entendem que o progresso da fé católica depende da América, né, da América Latina, América do Norte também. Afinal de contas, a população católica dos Estados Unidos não é pequena, não é desprezível em nenhuma espécie. Claro. A Igreja Católica norte-americana é potente e é imensa. Mas também depende da África e da Ásia. Por isso que se falava tanto do cardeal Tagle, né, que é um queridíssimo do Papa Francisco e que era, enfim, quando ele anunciou como vigário-geral lá, ele anunciou a morte, chorou e tudo, que é uma pessoa muito humana, muito choroso, assim. Bom, então o que eu identifico é que, sim, a velha Europa, e aí a gente está falando da velha Europa cardinalícia, quer dizer, aquele colégio entupido de europeus, a imensa maioria europeia, a esmagadora maioria europeia, entende que a necessidade da Igreja Católica, né, dita universal, né, em grego, ela passa por fortificar a evangelização,
aqui nas Américas, que fomos nós, né, territórios coloniais da Europa, né, desde o século XV. E que tanta barbárie se praticou em nome disso. Quer dizer, não querendo dizer que a evangelização é sinônimo, não é, da barbárie genocida, porque não é, mas querendo dizer que a evangelização acompanhou a barbárie genocida dos nossos antepassados europeus. É um reconhecimento de que houve a transmissão da fé, como necessariamente tem que ocorrer, mas que ela foi acompanhada do genocídio, né, dos povos indígenas aqui, do que a gente chama de América ou Américas, que são as três. Então, passa por isso necessariamente, né, os cardeais estão totalmente atentos a isso, não é? Que, na verdade, a fé... E aí entra até a própria história de TL, né, Teologia da Libertação. É muito curioso isso é muito curioso. Eu, quando converso com amigos europeus, que são católicos reacionários, né? Eles não são católicos somente conservadores, alguns são de fato reacionários, e eles costumam demonizar a teologia da libertação, né? O curioso disso é que a teologia da libertação é sim uma teologia política da América Latina, que nasce das reflexões de padres, não é, teólogos latino-americanos, mas a teologia da libertação se chama, se a gente pode dizer teologicamente, teologia da libertação do pecado e não teologia da libertação puramente. Não se está falando em libertar do nada, está se falando da libertação do pecado, e ela reflete desde a origem o pecado íncito à colonização. Então havia sim uma obra de fé, de evangelização, havia uma obra de Jesus, uma obra em nome dele, por ele e com ele, mas essa obra também ajudou a tudo que a gente sabe que houve de barbarização. Então, a teologia da libertação do pecado é uma teologia política latino-americana, sim, que, contudo, nasce na Bélgica. Então, é muito curioso isso, quer dizer, as reflexões todas vêm de Louvain, né? Ela é, de fato, a aplicação de uma coisa que eles chamam lá de Nouvelle Théologie Politique Belge, né? NTPB, que é, na verdade, a reflexão da doutrina social da Igreja influindo na necessidade da produção de uma teologia política. E isso aqui na América Latina, naturalmente, que entupida de ditaduras, né, as mais sanguinárias, que são as sucedâneas daquelas revoluções do século XIX todo, que todo dia, só a República da Bolívia, acho que teve 155 golpes até um tempo atrás, né? Na verdade, lá eles diziam todo dia tem uma revolução nova, enfim. Bom, nesse sentido, a reflexão parte de clérigos latino-americanos que identificam que o próprio clero, a própria igreja, auxiliou nesses processos exploratórios, né, de dominação, mesmo que muitas vezes também sempre partisse da própria igreja a denúncia do massacre, enfim, da exploração desmedida não somente dos indígenas, mas depois dos africanos que foram trazidos e dos pobres, de uma maneira geral, que aí não interessava se era indígena, negro, era pobre e era massacrado. Então, as vozes da igreja, não só bispo e padre e freira, mas também leigos católicos, né? Elas sempre existiram para se posicionar contrariamente a essa exploração. Agora, é aquele discurso todo do Dom Helder Câmara, do Dom Luciano Mendes de Almeida, da CNBB, que é a do Brasil, né, que, enfim, segue muito esses nomes, que é o discurso de dizer, olha, a evangelização é sempre necessária, a gente vai morrer por essa fé e por essa luta, não é? Mas a gente tem que reconhecer os erros dos nossos ancestrais também e seguir, né, sempre numa conciliação e reconciliação. Professor, não quero lhe explorar, mas quero lhe fazer uma última pergunta. O senhor me deixou feliz por um detalhe aí, né, nas suas respostas, que é o seguinte: Joaquim Nabuco, assim como Rui Barbosa, são meus dois heróis pessoais na história do Brasil. Então, eu fico muito feliz de saber dessa conexão de Leão XIII com Joaquim Nabuco, que eu acho que foi um extraordinário brasileiro. Leão XIV, essa escolha do cardeal Prevost, agrada o senhor?
Sim, muito. Porque, na verdade, o Papa Leão XIII tem uma conexão, justamente como eu coloquei, com o movimento abolicionista do Brasil. E o Joaquim Nabuco, não é? Quando vai a ele, Dona Isabel do Brasil também foi a ele algumas vezes, não uma só, é sempre na tentativa de que ele faça com que o episcopado brasileiro entre na luta, mas aí era uma coisa muito complicada, né? Porque os abolicionistas, afinal de contas, estavam querendo formar um partido, não é? Mas a conexão é imensa, eu vou lhe dizer o final disso, entre na luta renhida do abolicionismo. Por fim, isso é conseguido, mas aí isso já é 1888, quando ocorre um golpe de Estado palaciano da própria Dona Isabel enquanto regente do Império, uma coisa que o próprio Nabuco fica chocado, né? Todos eles ficam chocados com o que ela faz com o Cotegipe. E eles ficam muito atônitos. Mas isso tem a ver com a conexão que ele buscou de ir antes ao Papa Leão XIII, para ela saber que o Papa estava fazendo uma encíclica específica para o Brasil, para acabar, né, dar cabo dessa instituição maligna, né, que era considerada pelos católicos até diabólica, né, que era a permanência da escravidão oficialmente no Brasil. E a conexão é imensa porque o Partido Abolicionista, que não se formalizou na história do Brasil, mas que ia acontecer, esse partido, segundo pensadores como João Camilo de Oliveira Torres, seria um partido de conciliação e reconciliação com a história do Brasil. Redenção era isso, né? Ela é chamada de redentora porque ela estava promovendo a redenção do Brasil, e não só a redenção dos escravizados, nada disso, e a redenção da história, não é? E o partido abolicionista se chamaria ou União Nacional, ou André Rebouças queria Partido Popular, mas Nabuco, segundo João Camilo de Oliveira Torres, chegou a pensar em algo como um partido católico que não se chamasse católico, todo mundo era católico, a imensa maioria, mas algo como, entre aspas, social-cristão ou social-católico. Então, esse partido abolicionista que não se formalizou porque veio a República e acabou tudo, né? Nada disso aconteceu, ele teria, um desses nomes ele assumiria, ou União Nacional, que é o nome que Pernambuco queria, ou Partido Popular, que é o nome de Rebouças, mas esse eu acho que não ganharia, ou um nome assim, Partido Social Cristão ou Partido Social Católico. E isso era o influxo da obra do Papa Leão XIII para não só o episcopado, não é, brasileiro, mas a própria regente, porque, na verdade, esse terceiro reinado que não veio teria sido o mais católico, não é? Ela foi a governante mais católica da história do Brasil e o reinado dela teria sido o reinado mais católico da história do Brasil. Só que isso não, como a gente sabe, não aconteceu. E Nabuco é um homem que se tornou tão católico que numa lista dos 100 maiores católicos do século XIX, Nabuco é incluído, né? Os 100 maiores católicos do mundo, homens, né? Do século XIX, Joaquim Nabuco do Brasil é incluído. Então, por quê? Porque ele se torna, né, quem se tornou o líder mais conhecido dos abolicionistas, né? O príncipe dos abolicionistas, né? No dizer da crônica e do, enfim, da ódio a tudo isso, né? Nabuco, na verdade, é sim havido com a sua conversão e com a persona política, né, que ele faz questão de sempre apresentar, como um dos maiores católicos do mundo oitocentista, não é? Embora essa conversão dele se dê no casamento, não é? E que é 1888, 89, é justamente quando ele está, né, no cume da carreira política e conseguindo a abolição, mas ao mesmo tempo vem o golpe da República. Então é tudo junto na vida dele. E aí ele vai escrever o Estadista do Império, aquela coisa toda, e ele vai se converter muito, claro, tem muito a ver com Dona Evelina, a mulher dele, né? Mas tem muito a ver com ele, é o processo interno dele de conversão. E ele fala muito do Papa Leão XIII, né? Do quanto ele ficou embevecido com a figura, que era uma figura de um rapaz, na origem era um nobre italiano, como qualquer papa, a maioria dos papas vinha de nobreza, alguns até de realeza, ou burguesia, né? Um ou outro veio de camadas populares. Mas um papa, filho de condes, né? Um nobre italiano, o cardeal Gioacchino Peti Prosper Buzzi, né? Aqueles nomes da nobreza itálica, e, no entanto, uma figura que impressionava muito impressionou muito Joaquim Nabuco, Dona Isabel, né?
E é esse epíteto, né? O Papa dos operários, o Papa da Rerum Novarum, o Papa do início da concatenação e da coleção, digamos, das leis da doutrina, das leis católicas para o social, colocando em termos populares assim. Se você tiver uma visão mais de esquerda, você diz, é a igreja no seu adornamento para combater o socialismo. Se você tiver uma visão mais, né, equânime, você diz, não, a igreja tentando responder aos problemas do seu tempo. Então, quando você me pergunta, Leão XIV te anima? Sim, me anima muito, porque está, evidentemente, fazendo referência ao Papa dessa transição, do 19 para o 20, e que, evidentemente, quer olhar para as grandes questões que o Papa Francisco, todos os outros também, claro, mas o Papa Francisco chamava a atenção com mais ênfase, não é? Até porque teve outra formação, né? Era jesuíta, o primeiro Papa jesuíta da história foi o Papa Francisco, né? Que, aliás, adotou Francisco e terminou com uma rusga entre franciscanos e jesuítas que durava 500 anos. Então, é isso, né? Quer dizer, a igreja é isso, né? A igreja é conciliação e reconciliação o tempo inteiro, não é? E, sem dúvida, o Papa Leão XIV vai trabalhar aí por questões que eram, enfim, importantíssimas para o último e mais recente Papa, cuja marca é absoluta no papado, mas também aí é o Papa Leão XIII, né?